Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja, parágrafo 598. Vem nos falar um pouco, Catecismo da Igreja, parágrafo 598, vem nos falar um pouco sobre Jesus crucificado, né? Jesus que morreu crucificado. Ele vem nos dizer assim, ó, que no magistério da sua fé, no testemunho dos santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos, porque passou o Cristo Redentor, porque passou Jesus Cristo. Olha o que o Catecismo diz. Ele diz que foram os pecadores, como tais, autores e como os instrumentos de todos os sofrimentos que passou o Divino Redentor, que passou Jesus Cristo. Os pecadores. Nós. Aí diz assim, ó, levando em conta que os nossos pecados atingem o próprio Cristo. Aí diz assim, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais graves no suplício de Jesus, a responsabilidade que com excessiva frequência estes debitam quase exclusivamente os judeus. O Catecismo da Igreja Católica ele vem nos dizer algo muito importante, que é que a morte de Cristo, a crucificação de Jesus Cristo é culpa de nossos pecados e de nós também que somos pecadores. Naquela época, eles preferiram Barrabás do que Jesus Cristo. Naquela época, o povo preferiu Barrabás do que a Jesus Cristo. E o pecado fez com que Jesus Cristo fosse crucificado. O Catecismo da Igreja Católica fala que até hoje continua assim. Até hoje nós continuamos crucificando Jesus Cristo com os nossos atos, com o nosso dia a dia, com o nosso achar que é banalizar o pecado, com os ensinamentos de muitos que diz que isso ou aquilo não é pecado, mesmo sendo pecado, com os ensinamentos de muitos que dizem que pode pecar a qualquer momento, pode pecar se quiser. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vem dizer, ele diz assim, ó, é importante reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior que os dos judeus. Veja, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o crime hoje é maior do que os dos judeus. Aí ele explica por quê. Maior do que os judeus, pois estes, como testemunho o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca teriam crucificado. Vejam, naquela época eles não conheciam verdadeiramente. Hoje nós conhecemos verdadeiramente o Rei da Glória. E se naquela época, se eles conhecessem, eles nunca tinham crucificado. E hoje, nós conhecendo a Jesus, nós ainda o crucificamos. Aí o Catecismo da Igreja Católica continua, ele diz assim, ó, nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo, e quando o negamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra eles as nossas mãos homicidas. Veja, gente, quando nós pecamos contra Cristo, nós levantamos contra ele as nossas mãos homicidas. Isso não sou eu que te estou dizendo, isso é o Catecismo da Igreja Católica. Aí ele diz assim, ó, os demônios então não foram eles que o crucificaram, és tu que com eles o crucificam e continua a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Para finalizar, algo importante que o Catecismo da Igreja nos diz: os demônios só não crucificam Jesus. Os demônios ele não crucifica Jesus. Isso diz o Catecismo da Igreja. Muito importante saber isso. Ele precisa de mim ou precisa de você para crucificá-lo. Por quê? Porque através do pecado nós estamos crucificando o Senhor. E quem é aquele que está colocando o pecado na nossa vida? O inimigo de Deus, o demônio. Pense nisso. Pense que vários demônios juntos não conseguem crucificar Jesus, não conseguem matar Jesus. Por quê? Porque ele depende de nós para matar o Senhor. Ele depende de mim e de você. O que é que nós estamos fazendo para que o inimigo não possa agir em nós, para que nós possamos matar Deus, matar Jesus Cristo? Pensamos nisso um pouco. E passamos a vivenciar na nossa vida algo diferente.
para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a sujar, a levantar as nossas mãos contra Cristo, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.